Bom dia, irmãos da PIBEG, da Primeira Igreja Batista Enseada das Garças, e bom dia a você também que é nosso visitante, que não é membro da nossa igreja ou não é de nenhuma confissão religiosa, mas está aqui nos visitando, gosta de ouvir a palavra, gosta de estar conosco todos os domingos às 9 da manhã. Eu quero agradecer a sua participação também. Então, hoje nós continuaremos a série de lições da Escola Bíblica Dinâmica. A nossa Escola Bíblica tem usado a revista da Convenção Batista Fluminense, Palavra e Vida. E os estudos foram escritos pelo pastor Eduardo Luiz de Carvalho Faria. Temos usado essas lições, que é a série Tratamento Bíblico. Nessa manhã, trataremos a ansiedade e a depressão por conta da murmuração e da oposição. Quem é que nunca sofreu oposição? Se você faz alguma coisa na vida, querido, não importa o que você faz. Se você põe a sua mão para fazer alguma coisa, se você lidera alguma coisa, se você tem responsabilidade sobre alguma coisa, você sofre oposição, não tem jeito. E também a vida ela está cheia de situações que bagunçam a nossa vida, né? Que fogem totalmente do nosso controle, e aí nós nos deparamos com o fracasso. O fracasso ele tem uma perspectiva bastante diferente para algumas pessoas. Para algumas pessoas o fracasso ele é algo que você fez e que você errou, acabou, você deu mancada. Às vezes cometemos erros graves ao longo da vida e alguns percalços, alguns problemas são consequência dos nossos atos. Mas às vezes o fracasso ele é só uma coisa que não deu certo, só uma sensação de algo que não deu certo. Para Deus, deu certo. Para Deus, ele estava apenas trocando o rumo da sua vida para uma outra coisa, para uma outra situação. Então a ansiedade e a depressão ela vem por N motivos. Um deles é por conta da oposição que a gente sofre, de algumas pressões que a vida nos oferece, algumas pressões. A vida é dura, vamos combinar, a vida é pesada. A vida adulta, em especial, é complicadíssima. A vida para algumas crianças e adolescentes é complicadíssima também, que dirá a vida adulta. Então a vida oferece pressões, a vida é cruel em algumas pressões, e a lição de hoje vai falar sobre Moisés, sobre as pressões que Moisés sofria e o seu estado de depressão, que deixa muito claro os sintomas de Moisés ali, o que Moisés estava sentindo era um quadro de depressão. Então vamos falar sobre isso nesta manhã. Abra sua Bíblia, por gentileza, e acompanhe a leitura que vai aparecer para você na tela do livro de Números. Números, capítulo 11, do versículo 10 ao 15. Daqui a pouco a gente volta. Façamos então, irmãos, amigos queridos, a leitura do texto bíblico que se encontra em Números 11, do versículo 10 ao 15, de acordo com a Nova Versão Internacional. O texto diz assim: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando, cada um à entrada de sua tenda. Então acendeu-se a ira do Senhor, e isso pareceu mal a Moisés. Por que trouxeste esse mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo esse povo? Por acaso fui eu quem o concebeu? Fui eu quem o trouxe à luz? Por que me pedes para carregá-lo nos braços, como uma ama carrega um recém-nascido, a levá-lo à terra que prometeste sob juramento aos teus antepassados? Onde conseguirei carne para todo esse povo? Eles ficam se queixando contra mim, dizendo: dê-nos carne para comer. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Em primeiro lugar, o primeiro tópico da nossa lição, ela fala que a murmuração pressiona e adoece. Sim, porque se você não tem paz,
se você escuta reclamação o tempo todo, se nada do que você faz dá certo ou para as pessoas está tudo errado, e as pessoas te pressionam o tempo todo, as pessoas geram em você expectativas. As pessoas esperam coisas de você que você não pode atender. São muitas demandas, são muitas expectativas, são muitas coisas que você tem que atender nas pessoas e você não pode. E você não pode atender todo mundo, você não vai agradar todo mundo, você não vai fazer o que todo mundo quer. Então, às vezes a oposição ela se dá por conta de um trabalho, não necessariamente por conta de um erro. Entenda isso. Oposição não significa que a tua vida está errada. Oposição pode ser, em algum momento, que você precisa mudar o seu rumo. Mas às vezes a oposição, em boa parte dos casos, simplesmente existe por existir. A murmuração do povo com relação a Moisés é porque eles estavam lá em cima dele. Queremos carne, queremos comida. Por que a gente saiu do Egito? Nós fomos seguir você, porque nós estamos aqui nessa situação por tua causa. A gente preferia ser escravo do que estar ao teu lado agora. Então Moisés estava pressionado. A murmuração estava acabando com o emocional dele. Tenta imaginar, ele vai e esse texto ele mostra uma conversa com Deus, uma conversa muito séria e honesta. Porque ele vai dizer, Deus, por que o Senhor me fez? Eu não sou pai dessa gente, eu não sou gerador dessas pessoas, eu não tenho que colocar essa gente toda no colo, como se eu fosse o responsável maior por elas. Por que o Senhor me deu essa responsabilidade? Eu preferi que o Senhor não tivesse feito isso. E Moisés chega a um ponto mais grave ainda. Ele começa a desejar o fim da própria vida, porque a pressão estava bagunçando com ele, a pressão estava mexendo com o emocional dele. Então Moisés compreende que naquele momento não estava dando mais. Há momentos na sua vida, querido irmão, querida irmã, querido visitante, em que a vida parece não dar mais, mas isso não significa que ela acabou, não significa que Deus pôs um ponto final na sua vida. Às vezes a pressão do mundo, ela bagunçou com você, ela mexeu com você, mas Deus está interessado na sua felicidade, ainda está, não pense que Ele vai deixar de estar, ou deixou de estar. Então, uma coisa muito importante que você observa aqui, toda aquela pressão adoeceu Moisés, talvez você esteja adoecido pelas reclamações das pessoas, pela oposição, pela murmuração. Há pessoas que só reclamam, tá? Há pessoas que reclamam por prazer. Não é porque tem um motivo justo para protestar. Ela reclama pelo prazer de reclamar. Reclama porque é um hobby. Reclama porque é um passatempo preferido dela. É reclamar de graça, gratuitamente, sem motivo justo ou verdadeiro. É reclamação por reclamação. Isso não é pessoal. Isso não é um problema com você. Isso não é uma coisa que você aprontou ou deixou de aprontar. Às vezes a reclamação é a reclamação pura e simples. É o prazer da pessoa, isso é um problema dela, não é seu. Agora, é importante analisar que Moisés adoeceu. Ele estava desejando morrer. Então, se ele estava ali naquela situação, ele já estava com um quadro de depressão. Então, ele foi até Deus. Ele vai até Deus. Leia comigo, por gentileza, então, os versículos 16 e 17, por gentileza. E o Senhor disse a Moisés, reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Eles os ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho, de acordo com Números 11, 16 e 17. Amém. Deus seja louvado por sua bendita palavra. Moisés tem uma conversa muito franca com Deus, e era o que ele precisava mesmo. Ele precisava ter com Deus uma conversa franca, e às vezes é o que você precisa fazer. Moisés vai lá e expõe, rasga o coração dele para Deus, mas entenda uma coisa, em segundo lugar, essa lição vem falar sobre as pressões deste tempo, pressão e
opressão, não apenas pressão. Esse mundo está cada vez mais exigente. Esse mundo cobra de você coisas cruéis que você não pode atender. Esse mundo espera de você que você tenha um porte físico lindo, fisiculturista. Não significa que seja uma coisa ruim, não significa que seja uma coisa negativa, mas existe uma cobrança para que você tenha um grau de perfeição muito grande. Existe uma insensível pressão para que você seja alguma coisa diferente ou melhor, né? Então o mundo vai ter algumas expectativas. O que eu mais vejo são jovens com 22 anos falando por que eu não tenho uma casa e se pressionando, se cobrando porque não tem uma casa, porque não casou ainda. Jovens com 20 anos que queriam ter uma conta bancária de, sei lá, 200 mil, 30 mil reais, um salário de 30 mil reais por mês, porque eu tenho 18 anos e meu emprego só paga 2 salários mínimos. E quantos jovens com 18 anos têm um salário de 2 salários mínimos? E às vezes eu tento convencer esses jovens de que algumas coisas na vida são processos que levam algum tempo, e a pressão desse mundo não deixa eles enxergarem a realidade da vida, não deixa eles enxergarem que ainda pode ser construído muita coisa. Jovens lindos, jovens bonitos, com saúde, se achando feios, sabe? Moças lindas se achando feias por conta dessa pressão do mundo. A própria atriz, há uma atriz da Globo que teve esse problema sério recentemente, que ela sofreu pressões, pipocou críticas no Instagram dela, porque ela engordou um pouco recentemente, e não engordou tanto, ela ganhou um pouco de peso, ela perdeu parte da aparência que ela tinha, com certeza você sabe que atriz é essa, mas ela sofreu pressões injustas, cruéis, perversas, foram bárbaros com ela nas redes sociais, por conta de alguns quilos que ela ganhou, entende? Por conta dessa pressão muito cruel desse mundo, às vezes você entra em depressão, porque o mundo não é justo, o mundo não é legal, o mundo não é gentil, essa é que é a verdade. Então vamos pensar sobre isso. Pastores adoecem porque igrejas esperam deles coisas que eles não podem oferecer, porque eles têm limitações, pastores têm limitações, líderes têm limitações, seus pais têm limitações. Cuidado com o que você espera dos seus pais, né? Seu cônjuge tem limitações. Por que você espera coisas incríveis do seu cônjuge? Porque você compara seu cônjuge com outros cônjuges de outras pessoas. Porque não é justo, não é correto, não é bonito. Peço que você tente não ser o causador da pressão de outra pessoa, porque essa pressão acaba às vezes gerando depressão, tristeza, angústia. Peço que você pense sobre isso com muito carinho. Em terceiro lugar, a lição ela vai falar sobre o exemplo de Moisés para hoje. Moisés dá um exemplo muito bonito. O que ele faz? Ele vai até Deus. Ele pede a orientação de Deus. Deus, olha, tô mal, tô ruim, tô triste, tô querendo desistir, mas me diz aí o que o Senhor quer. Me diz aí qual é a sua vontade. Ele vai ter uma conversa honesta com Deus. Às vezes a gente erra porque a gente não vai até Deus. A gente sofre sozinho. Moisés estava tendo esse problema. Deus orientou ele a sair da solidão. Se você for verificar os versículos seguintes, você vai ver que Deus pede para Moisés não encarar tudo sozinho. Deus manda ele chamar os líderes, chamar os ajudadores. E quando ele atende o que Deus orienta, quando ele conversa com Deus, Deus orienta, vem os líderes, Deus mostra a revelação, Deus se revela para aqueles 70 líderes, para aqueles homens, aí nunca mais aquelas pessoas se voltaram contra Moisés, pelo menos aquelas ali que estavam mais próximas a ele. Então, existe uma solução. Moisés foi até Deus e buscou uma solução que Deus oferece, tá? Ao momento, a partir do versículo 24 e 25, você vê Deus trazendo a resposta. Nos versículos anteriores, Moisés ali questiona Deus. Será que vai ter carne para todo mundo? Será que eu vou falar com 600 mil homens? Será que esses 600 mil homens vão ter o sustento, vão ter a provisão? Ué, você está querendo limitar o poder de Deus? Foi isso que Deus respondeu para Moisés, né? Então, quero que você pense sobre isso. Não duvide do poder de Deus, nem na oposição, nem no fracasso, nem na murmuração
que as pessoas dirigem a você. Pense sobre isso, porque às vezes você está sofrendo um momento difícil na vida, você entende que fracassou porque algo não deu certo e as pessoas não te apoiam. Porque às vezes, uma coisa é você fracassar, outra coisa é não dar certo uma coisa na sua vida. Outra coisa é não dar certo uma coisa na sua vida e não ter ninguém ao seu lado. As pessoas fugirem. É o que normalmente acontece. Normalmente, quando você não está bem, quando as coisas dão errado, as pessoas somem da sua vida. Isso é muito comum. Não quer dizer que todos vão sumir. Claro que não. Deus sempre deixa um anjo ou outro abençoador para estar ao seu lado. Mas mesmo nessas horas, onde a solidão te abate, a solidão te assalta e que você está aí muito próximo de um quadro de depressão ou já entrou por conta ou do fracasso, ou da murmuração, ou da pressão dessa vida, Deus está interessado em ir até você, em estar com você, em te ajudar a trazer a solução para o problema. Feche seus olhos, por gentileza. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Pai, por esse dia em que pessoas estão sendo alcançadas por esta palavra. Perdoa, Deus, os nossos pecados, aumenta a nossa fé em Ti, porque sabemos que o Senhor pode e sabemos que nossa fé é pequena. Quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor guarde o restante domingo de cada uma dessas pessoas. Que elas sejam alcançadas, Senhor Deus, e tenham a cura, tenham o livramento da depressão e da ansiedade. Cuide de cada um de nós, dê-nos um restante de dia na Tua presença, que é tudo o que precisamos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um. Espero que essa palavra tenha sido abençoadora para a sua vida. Grande abraço e até a próxima.